Olá, amados irmãos e amigos, que a paz de Cristo reine em vossos corações. Hoje nós estaremos meditando em um texto dos quais fala sobre o desafio da fé, enfrentando barreiras e vencendo-as. Talvez você também já tenha passado por uma situação assim, ou precisa passar, ou está passando, e precise que a sua fé seja firmada para que a vitória seja alcançada. Antes de ler o texto, faça a sua inscrição neste canal, se você não for inscrito, ative o sino e também não esqueça de deixar aí o seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas. Estaremos meditando hoje no livro de Mateus, capítulo 14, apenas o versículo 25 ao 30, que diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Queridos, esse texto, acredito que, na maioria das vezes, as pessoas conhecem, ou quase todas. Esse texto fala realmente quando Jesus Cristo teria acabado de realizar um grande milagre de 5 pães e 2 peixes, ali no deserto, próximo ao mar da Galileia. E Jesus Cristo resolveu ficar para despedir a multidão e pediu que os seus discípulos atravessassem um lago. Ou seja, esse lago era conhecido como o Pequeno Mar da Galileia. Ele pediu realmente para que os seus discípulos fossem à frente. E eles realmente obedeceram, pegaram o barquinho e atravessaram, ou resolveram atravessar esse lago. Só que diz o texto, que é a partir do versículo 22 até o versículo, termina no versículo 33, ele diz que o vento era contrário, então estava soprando forte e o barco andou muito rápido. E Jesus Cristo, depois de despedir a multidão, sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar a Deus, foi agradecer a Deus por aquele benefício tão grande e despediu a multidão para que eles fossem para os seus aposentos, para as suas casas. E após ele ter orado, a palavra de Deus diz que passou um tempo já grande e ele já estava na 4ª vigília da noite, ou seja, à madrugada, às 3 horas da manhã. Aí ele segue realmente próximo ao mar. Só que o barco já estava bem distante. Ele não poderia gritar porque os discípulos não iriam ouvir. Então o que ele fez? Ele resolveu sair andando por sobre as águas. Quem andou por sobre as águas? O próprio Cristo, para encontrar com os discípulos. Só que chegando próximo ao barco, alguns dos seus discípulos viram alguém andando por sobre as águas e se assustaram, dizendo: é um fantasma. Temeram-se de medo. E se fosse eu e você? Às 3 horas da madrugada, em cima de um barco e vendo alguém andando por sobre as águas, sem imaginar realmente quem fosse. Também não ficaríamos assustados? Queridos, às vezes existem situações em nossas vidas que parece que é um fantasma. As pessoas começam a ficar assustadas, preocupadas, às vezes até se perguntando o que está acontecendo com a minha vida. Parece que estou vivendo um dilema. Parece que estou vivendo uma situação assombrosa, uma situação negra. Algumas pessoas acham que está vivendo até um fantasma, ou está vendo até um fantasma. Mas na verdade, por mais que você esteja vendo ou vivendo uma situação assim, talvez não é aquilo que você imagina ser ou que parece ser. Porque era isso que os discípulos estavam achando, que era um fantasma. Mas na verdade, era o próprio Cristo. E antes que os discípulos se desesperassem, começassem realmente a pular do barco com medo, achando que era um fantasma, mas fantasmas não existem, Jesus Cristo diz: olha, não temais, sou eu. E Pedro, mais corajoso, mais valente, diz: Senhor, se realmente és tu, então deixe que eu vá contigo por sobre as águas. Olha que ousadia!
Que coragem de Pedro, imagina aí. Talvez você possa dizer, Jesus Cristo estava andando por sobre as águas porque ele era o Filho de Deus. Sim, talvez se fosse eu imaginaria assim também, mas além dele ser 100% Deus, ele era também 100% homem. Ele poderia também falhar. Jesus Cristo também poderia sentir medo e afundar. Porque a única coisa em que Cristo realmente não errou foi no pecado. Porque se ele era 100% homem, ele poderia também sentir medo quando o vento soprasse forte e afundar. Ele poderia também errar. Imagina aí se ele estivesse fazendo um cálculo matemático e também poderia errar em algum cálculo matemático. Poderia errar em uma nota musical, porque ele era homem também. Mesmo também sendo Deus. Mas ele também precisava botar a sua fé em prática. Porque a única coisa em que ele não errou foi só realmente em pecar. Porque ele sentiu medo, algumas vezes ele sentiu raiva, ele sentiu ira. Tanto é que quando ele entrou no templo, para expulsar os cambiadores, ele teve que falar forte com eles. Mas ele também disse na sua palavra, irai-vos, mas não pequeis. Foi isso que ele fez, não pecou. E aqui nesse evento em que ele estava andando por sobre as águas, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Cristo disse, venha. Ele saiu do barco. Queridos, muitas vezes é necessário sairmos do barco onde está o conforto para enfrentar o confronto das realidades da vida. Porque se muitas vezes não fizermos isso, não seremos capazes de provar a nossa fé. Porque a nossa fé ela é provada quase todos os dias ou sempre. E Pedro fez isso. Porque só alguém que sai do barco é capaz de mostrar a sua história, enquanto que aqueles que ficam no barco contam a história daqueles que venceram, daqueles que desafiaram a sua fé, daqueles que enfrentaram a realidade da vida. Que eu e você possamos ser assim também. Sair do barco para enfrentar o confronto da realidade, as dificuldades da vida, para que possamos vencer. E a palavra de Deus diz que quando o vento soprou forte, Pedro sentiu medo. Assim como Jesus poderia ter sentido também. Mas ele manteve firme a sua fé ao Pai. E Pedro começou a afundar diante dos vendavais daquele mar. E a mensagem para você e para mim é, quando os ventos soprarem ao contrário da sua vida, não temas. Porque se você temer, você pode afundar. Mas ainda que você venha temer, faça como Pedro quando estava afundando. Ele diz, Senhor, socorre-me. E diz a palavra de Deus que Cristo estendeu o barco e pegou Pedro de volta e levou novamente até o barco. Mas a Bíblia não diz que ele levou nos ombros. Com certeza Pedro voltou andando de novo. Então a sua fé estava firmada, porque ele estava confiante em Jesus. Primeiro, porque agora ele estava do lado do grande mestre. E você, está longe de Cristo ou está distante? Ou está longe? Está longe de Cristo ou está perto de Cristo? Quando estamos perto dele, nós podemos usar a nossa fé a nosso favor. E por mais que venham os vendavais da vida, possamos confiar que ele é o Senhor. É ele quem cuida de nós, é ele quem nos socorre. Faça isso. Vamos fazer como Pedro. Vamos sair do barco e enfrentar as realidades com fé, confiando no Senhor, porque ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nos momentos de angústia. Que a palavra de Deus possa estar de encontro ao seu coração. Que essa palavra possa fortificar a sua fé, a minha fé, a nossa fé. Porque Deus não nos desampara, nos dá vitória todos os dias, em nome de Cristo.